E aí, moçada, estamos em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Toda semana trazendo muito entretenimento, convidados de alto valor aqui, sempre uma conversa boa, uma conversa trazendo muita experiência. Emanuel, honra gigante estar aqui com você mais uma vez. Pedrão, mais um, obrigado, a honra estar com você. É isso aí, pessoal, mais um episódio especial do ZebuCast, dessa vez especial mesmo. Eu tenho esse prazer de dizer que é um amigo pessoal, que a raça Nelore me deu, um grande criador, pecuarista apaixonado, tem história aí nas associações de raça, nos leilões, vai poder passar muita experiência, embora seja novo ainda, vamos falar assim, ele ainda está na meia idade, mas porque ele começou bem cedo, ele tem tudo a ver com a BCZ Jovem, porque ele começou cedo e já tem muito destaque. É um prazer receber aqui Felipe Pisciani. Muito obrigado pela presença, é um prazer ter você com a gente. Manuel, Pedro, alegria minha poder fazer parte aqui de um episódio do ZebuCast que está bombando aí na internet. A gente vinha falando em off e é uma alegria redobrada. Como o Emanuel disse, o Pedro, são amigos queridos e eu nunca tinha participado de um podcast. Então aqui está sendo a primeira vez e com vocês tenho certeza que vai ser muito legal, muito gostoso poder falar de todos os assuntos que a gente tiver para falar, seja do Zebu, seja da criação de gado, eventos, um pouco de experiência de vida. Estou lembrando aqui, eu começo a falar, vou escutando o sotaque de carioca chiar no microfone, mas já vou me acostumando também Fica à vontade. Para começar aqui com vocês. E dizer da minha alegria, uma honra estar com vocês. O Emanuel, eu sempre brinco, Pedro, que o Emanuel nos leilões lembra muito eu, na idade dele. Uhum. Eu me vejo no Emanuel, eu me renovo no Emanuel, no trabalho que ele faz, Obrigado. Na competência, na dedicação que ele tem e principalmente no amor que ele tem pela raça Nelore. Então, poder estar aqui com o Emanuel e contigo, Pedro, é motivo de muita honra e muito orgulho. Tenho certeza que vamos fluir bem a nossa conversa aqui hoje. O orgulho é nosso, né, Emanuel? O que é a experiência falando aqui com a gente? E primeiro podcast dele pra gente é uma honra. Filipão, vamos começar pelo começo, vamos ver se a gente vai passando aí pela sua vida, fazendo uma recapitulação histórica aí. A gente tem um resuminho seu aqui, que você é zootecnista formado em 2002. Como é que foi essa decisão de optar pela zootecnia? De onde veio essa paixão pela pecuária, essa paixão pelo Nelore? A gente sabe que vocês também criaram leiteiro, também criaram outras raças, mas lá atrás, como é que veio a paixão pela pecuária? Veio do seu pai, veio da família? Por que a escolha da zootecnia? Como é que isso começou? Ô, Emanuel, é muito engraçado, porque a gente criança, logo imagina que quer ser veterinário. Principalmente quem gosta de bicho, gosta de fazenda, sendo criado no meio rural, né? Morando no Rio de Janeiro, mas 100% dos finais de semana passando na fazenda. A Fazenda Monte Verde, ela está a 180 quilômetros da capital, da minha casa, está muito perto para a gente ir, 2h30 no máximo, porque a gente tem a serra para subir. Uma região linda do Vale do Café, apesar da topografia não ajudar a questão do implemento de máquinas, desse tipo de operação. Em compensação, é uma paisagem muito bonita. Onde estava ali o ciclo do café, a Monte Verde foi fazenda de café até 1990. Em 90, a gente resolveu tirar 100%. Em 1990, eu tinha 9 anos. E minha avó e meu pai decidiram acabar com o cafezal. Havia uma crise histórica do café na época, e aí tínhamos passado um boom, diga-se de passagem, explosão de preços, tinha sido uma maravilha. E a gente já vinha com os cafezais muito defasados, coisa e tal. E aí desenvolvemos na Monte Verde, especificamente, que era comum naquela região, o gado leiteiro também. Então, ali, com esse convívio, minha avó, o trauma do gado leiteiro é que ela me acordava 4 horas da manhã para ir. Acho que aí que está a decisão do Nelore, está aí. Acordava 4 horas da manhã para ir para o curral, desde molequinho, com ela, com meu avô, acompanhar lá o retiro do gado. Uhum. Então, com esse envolvimento, a gente sabia que queria participar de alguma coisa, se qualificar nisso.
Mas eu vou conhecer a zootecnia quando começa a ter uma maturidade lá para os 15, 16 anos. Eu digo, não, pô, eu não quero ser veterinário. Eu sou meio coração mole, esse negócio de bicho doente não é muito para mim. Eu acho que de ter que cuidar de animal, eu acho que a zootecnia está mais dentro do que eu espero, de administrar a empresa, a administração rural, de poder planejar. E aí vem o melhoramento genético, é o que a gente gosta, vem tudo isso. E aí eu decido pela zootecnia. E foi uma decisão convicta. A gente estava falando aqui em off, no início, foi uma decisão convicta, porque eu faço vestibular, entro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, era mais tradicional no curso de zootecnia, foi o primeiro curso de zootecnia homologado no Brasil. Só que, Universidade Federal, mal a gente começa as aulas, começa uma greve também. Nossa. E coincide com o ano do falecimento da minha avó. Ali, em 98, minha avó falece, eu entro na faculdade em 98 para 99, e aí eu vejo que o ideal era eu interromper a faculdade de greve e fui ficar com meu avô na fazenda. Vou morar com o vovô até para dar um apoio, um suporte. A gente tinha muito medo de como ele iria reagir. Com a perda da vovó, ele acabar se entregando, porque a gente já viu acontecer isso em outras famílias. E eu falei, vou ficar com ele para dar um apoio. Fiquei ali com ele. E eu digo que a convicção da zootecnia era tanto que eu prestei um novo vestibular. Eu tinha passado na Federal e prestei um novo vestibular. Tinha um vestibular muito grande no Rio de Janeiro, que era o SES Gran Rio. E tinha um convênio da Sociedade Nacional de Agricultura com a Rural. E os professores da Rural estariam dando aula na FAGRAM, na Faculdade de Ciências Agroambientais, que era mantida pela Sociedade Nacional de Agricultura. E aí eu presto o vestibular novamente e ingresso no curso de zootecnia, com os mesmos professores da Rural. E aí foi um curso muito legal. A gente fez o curso de forma dinâmica, eu era até bom aluno, com a quantidade de falta que eu tinha por causa dos leilões, estou falando que era até um bom aluno por isso, porque com a quantidade de falta que eu tinha, a gente tinha muito leilão. E nessa época, outro assunto que o Emanuel já falou aqui, a gente tinha uma empresa leiloeira. E aí eu acabava viajando muito para os leilões. Basicamente, os leilões eram no Rio de Janeiro. Esse mundo que a gente vive hoje, do calendário do Nelore, não era assim. Você tinha Expo Zebu, depois Expo Inel se consolidando. Verdade. E pouquíssimos leilões de fazenda. Então não era tão intenso. Mas eu tinha uma agenda intensa, porque a gente fazia Nacional do Cavalo Árabe, Nacional do Campolina, Nacional do Manga Larga Marchador, pela empresa leiloeira, fora Girolanda, que é muito forte no Rio de Janeiro. Então isso dava um trabalho danado, eu acabava viajando muito. Mas tudo isso, eu quero ressaltar, tudo isso molecão, 18, 19, 20. Até os 19, 20 eu fiquei na empresa leiloeira, então bem moleque mesmo, tinha acabado de entrar na faculdade com 18 anos. Tocava a faculdade, a fazenda de vocês, que já estava rodando. Na verdade, a fazenda, meu irmão que tocava, eu tocava as fazendas de gado de corte. O Nelore PO era o Léo, meu irmão que tocava. Entendi. Que é meu irmão mais velho, é um ano mais velho que eu não me envolvia no Nelore, pelo contrário, eu mexia com cruzamento industrial com as fazendas de gado de corte. E leite meu pai tocava lá com meu avô. Eu não era muito fã do gado de leite, mas entendia. Minha avó era muito animada com gado de leite. A gente tinha bastante retiro de leite lá no Rio. Chegou a tirar, na época dela, quase 5 mil litros de leite na mão, na munheca. Então era uma vida sofrida. Haja antebraço. A turma era forte, parecia o Popeye, a turma dos retireiros lá. E aí nesse corre-corre de leilão, faculdade, mas muito gostoso. E acabava que, como os professores conheciam também a minha rotina, me dava uma colherzinha de chá. Não tem... Sabia que você estava indo para trabalhar, não era? E era? no meio, não era uma coisa que eu estava brincando. Eu estava indo para trabalhar e trabalhar, de certa forma, ligado à área, né? Então, a área acadêmica. Então, tinha um carinho especial ali, dava tudo certo. Acabou que foi uma faculdade junto com a faculdade, né? Exato. Você trabalhava, você estudou talvez muito mais de fora dos muros da escola, da universidade lá, do que lá dentro. Ô Pedro, você sabe que quando eu falo para os meus filhos, eu falo, e é outra passagem, porque além da faculdade,
da empresa leiloeira, eu fui pai muito jovem. Então com 22 anos, formando na faculdade, eu já tinha o Pedro e o João. São os meus mais velhos. A Pietra, que é a caçula, veio depois, mas os dois mais velhos eu estava na faculdade ainda. E tudo vai dando um amadurecimento tremendo. E eu hoje digo para eles isso, eu digo, é fundamental ter uma faculdade, é importante que você tenha a formação acadêmica, mas a vida é real, a vida é como ela é. Vocês vão aprender quando forem para a vida, dar com a cara na água, bater com a cara no poste, é aí que você começa a aprender e criar a solução, né? E eu tive essa oportunidade. Eu tenho certeza, e é fácil falar aqui para vocês, que eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Uma avó que foi um exemplo também. E o meu pai sempre me incentivou muito. A mãe dá aquele apoio de mãe, coisa e tal, coração. E o meu pai sempre me incentivou. E eu vejo o Emanuel solto tocando, eu vejo você solto, o Leônidas, o Arnaldo, botando vocês para frente. Eu vivi isso. Eu estou numa geração ou duas aí à frente de vocês, mas eu vivi isso também e vejo que foi a melhor coisa do mundo. Ele me botava para frente, me incentivava, me apoiava e deixava fazer as coisas. E eu acho que por isso a maturidade veio cedo também. A gente vai puxando, vai... A responsabilidade cedo e o famoso se vira, né? Vai lá, resolve. Tem que resolver. Então, isso ajudou muito. E aí eu digo isso para os meus filhos. Vão à luta, estudem, mas ganhem o mundo, que isso é importante. E eu vejo que... Fundamental. Que nesse meio nosso ajuda bastante, né? E, Filipão, e aí você, dentro desse aí que a gente está passando, você estava mais no gado de corte, como você falou, e aí vamos entrar agora. Como é que veio o Nelore? Como é que você começou no Nelore? Como é que você começou a tocar o Nelore PO, vamos falar assim? O que acontece? Aí a gente toma a decisão de sair da empresa leiloeira e essa decisão coincide com meu irmão Leonardo se lançando candidato a deputado federal. Minha família é família de político. E o Léo foi o deputado federal naquela legislatura de 2002, mais jovem do Brasil. Foi o terceiro mais votado do Rio de Janeiro, com 22 anos de idade. E aí ele que tocava o Nelore ficou desamparado o Nelore. Ele falou, o Felipe já está mexendo com os leilões, já está mexendo com as outras fazendas, pega o Nelore também. E aí o engraçado é que eu vinha na formação, tinha acabado de me formar na fazenda, coincide com a minha formatura na faculdade, assumi o Nelore também. E aí eu acho que entra um pouco do meu perfil, bem mais comercial do que o do Léo, e aí a gente acaba expandindo bem os negócios. A gente tinha vindo para Uberaba já desde 98, quando a gente compra, também é uma passagem. 98 a gente... acontece tudo, é um ano emblemático. Minha avó morre, eu entro na faculdade, a gente compra a Bilara. E aí esse é o grande ponto de inflexão da mudança nossa para o que o Nelore podia representar. E o engraçado que a vovó morreu em 98, a gente liquidou o gado leiteiro dela em 6 meses. E era um momento, porque o mercado tem ciclos, e era um momento interessantíssimo, que a cada vaca girolanda vendida, que a gente vendia dela, a gente comprava 3 vacas Nelore PO de campo. Caramba. Beleza. Você trocava uma por 3. E a gente vendeu aquilo e foi botando em Nelore. E já estávamos com um pezinho, começando a entender, porque em 96, Cláudio Godoy, do canal do Boi, convida o meu pai para ir à Expo Grande. A gente era comprador de gado, tinha comprado vaca moxa da OB, tinha comprado gado de corte. Bem no início, entre os primeiros compradores ali. Desculpa interromper, não perde o raciocínio. Então, o início de vocês também foi um início parecido com a maioria, meio perdidão, meio comprando tudo? Foi, totalmente. A gente sabia que a gente queria ter um gado perró para fazer tourinho para as outras fazendas que a gente tinha lá no Rio de Janeiro ainda. Então a gente queria, vamos comprar tourinho, vamos fazer um tourinho melhorado, para comprar as matrizes, porque a gente mesmo faz os nossos tourinhos. A gente era comprador de touro. Cláudio Godoy tinha a gente como referência de comprador de touros. Inclusive, a gente vai para o leilão de Campo Grande, em 96, e eu digo que Deus faz as coisas certas na hora certa. E a gente vai despreparado para o Nelore. Tem um leilão de liquidação de Nelore, e a gente está lá a convite do Cláudio Godoy para comprar touro.
E aí compramos uma carreta de touro Santa Gertrudes para fazer cruzamento industrial. Final da década de 90 era muito forte o cruzamento industrial também no Brasil. Estava muito forte. E volta e meia você tem esses ciclos que vão se ajustando. E aí a gente teve um leilão, acabamos nesse leilão de 1996, o leilão de liquidação da Mundo Acabado, comprando 4 animais de pista, sem ter nem baia na fazenda. Tinha baia de cavalo para os cavalos que a gente usava. Compramos 4 animais de pista, compramos as vacas. Revendo o catálogo depois, eu vejo que foi vendida a Bilara 4, PO da Nova Índia, nesse leilão, que era desse criatório. E passou na nossa frente, a gente nem se ligou o que era Bilara naquele momento. Em 98 a gente vem para Uberaba e acaba comprando a Bilara Velha e a Bilara 7. E dali se aproxima da Nova Índia, começa a entender como é que funciona o mercado do gado elitizado, do gado de seleção, do gado mais aprimorado. Era início da técnica de FIV. No entanto, a Bilara não chega a fazer FIV, ela só faz TE. E a gente passa ali alguns anos até iniciar na FIV 2002, talvez, 2003, eu não lembro ao certo, eu sou meio ruim de data, mas foi mais ou menos isso. E aí a gente percebe o quão bom seria. Com a proximidade com a Nova Índia, com o Luiz Huberto da Fazenda Baronesa, que nos recebeu aqui, o Arnaldinho, primeiramente aqui em Uberaba, a gente entende que tem que vir para o Triângulo Mineiro. Como a vovó tinha falecido, eu começo a vender as fazendas do Rio e comprar a fazenda aqui em Uberaba. Então hoje a gente transferiu a nossa sede principal para Uberaba. Hoje não, né? Tem mais de 20 anos. A gente já está em Uberaba há mais de 20 anos. E no Rio de Janeiro ficamos somente com a Fazenda Monte Verde, que foi onde minha avó e meu avô moraram. Então a gente trouxe a sede para cá. E aí foi entendendo tudo que o Nelore podia fazer. O Nelore é apaixonante, o Zebu, de uma maneira geral, tem uma contribuição. Vocês que estão aqui falando isso toda semana, acho que fica até gostoso de entender, porque vocês estão falando com todo tipo de criador de zebu, todo tipo de pessoa ligada, seja o técnico, seja o leiloeiro, seja o criador, seja ligado ao meio. E o zebu, de uma maneira geral, é fantástico, porque você tem um Nelore aí em larga escala, mas o gir leiteiro contribuiu para o girolando, que é a fonte de geradora de leite no país. E aí você tem regiões específicas onde cada um dos zebus estão bem alocado e adaptado, né? Então é muito gostoso, de maneira alegre, falar de zebu, falar de Nelore, falar de gir leiteiro, falar de tudo isso. Então foi meio misturado, foi meio por acaso, mas a gente rapidamente encontrou um rumo e entendeu que para criar zebu, para criar Nelore, a gente tinha que estar em Uberaba. Fomos aos poucos transferindo as fazendas, cada uma que eu vendia lá a gente comprava aqui, criando raiz aqui em Uberaba, que é a sede do zebu mundial. A meca do zebu. A meca. Filipão, você comentou da sua empresa leiloeira. O que essa experiência que você teve lá atrás te ajudou para o sucesso dos leilões da Monte Verde, né? Você teve essa experiência lá, conseguiu presenciar essas coisas. O que você pegou de lá e trouxe para os leilões da Monte Verde, de Nelore, enfim, o que você conseguiu utilizar? Ô, Emanuel, quando você é jovem, você tem a capacidade de absorver informação impressionante, é por osmose. Como a gente fazia muito leilão, acabou que eu comecei a ter uma visão diferente de leilão. Eu sou viciado em fazer leilão. A Monte Verde eu acho que detém o recorde em 2009. Nós fizemos 26 leilões próprios, fora os convidados. Foram 25 contratações do canal rural, com uma contratação do canal do boi para o leilão de touro. Mais de 2 por mês. Repete, quantos leilões? 26 leilões. Cara. Entre leilões e shops. Eu lembro porque, pelo número de contratos, foram 25 contratos com o canal rural e um contrato do canal do boi especificamente para um leilão de touros. Que é isso? E eu acho que a gente traz essa experiência, que é o seguinte: eu vejo o leilão como um negócio. E eu até quando estou tratando com algum investidor, eu digo, gente, isso é o melhor negócio do mundo. Eu sou completamente realizado por criar Nelore,
por viver esse mundo rural, esse mundo produtivo que o agronegócio tem de fundamental importância para o Brasil, mas eu trato isso como negócio. O pessoal diz, poxa, mas dá para ganhar dinheiro? Eu falei, não, dá para ganhar muito, por vários motivos. Um, porque você tem gente que não liga, e que não liga de perder, então fica mais fácil de ganhar ainda. Então, verdade. Outro, porque é um negócio produtivo. Qual negócio você tem que cresce em progressão geométrica? Se você tem uma vaca, depois você tem uma vaca, uma novilha, depois você tem 2 vacas e uma bezerra, e daqui a pouco é 4, é 8, é 16, é 32. Então o seu estoque se retroalimenta. Então é questão de equacionar custo na fazenda. E no leilão especificamente, a minha visão, eu sou pragmático. Eu não faço leilão para fazer festa. Eu adoro uma festa, adoro um leilão. Mas eu faço leilão para ele ser viável economicamente. E isso, como é que contrata os serviços, o que tem importância, o que não tem, desde montagem até a realização, eu acho que eu trouxe essa experiência da época que a gente fazia lá, final da década de 90, 180 leilões por ano. E leilões diferentes, porque a gente estava no mundo dos cavalos, de várias raças, e também no gado leiteiro, gado de corte, então fazia leilão de tudo que é tipo. Então isso eu acho que realmente ajuda muito hoje, quando o Felipe para conversar com os parceiros de leilões atual e a gente dá a opinião, o pessoal ouve porque diz, não, o Felipe tem experiência. Eu até brinco que de Nelore eu não entendo muito não, eu entendo de leilão. Eu entendo de leilão. Ô Filipão, eu considero você meio que mais próximo da nossa geração, às vezes, do que uma geração acima. Sim, mas a gente vê que você começou tão rápido as coisas que essa experiência parece que você já é uma pessoa de talvez 60 anos. Mas eu queria, assim, uma dúvida de quando você começou, lá atrás com 18, você foi emancipado, teve que fazer tudo. O que você vê essa diferença do mercado hoje no Brasil para quando você começou, ou para a sua experiência hoje do que quando você começou? O que é a sua visão? O que mudou ao longo desses anos, a sua visão do Felipe? Ô Pedro, eu acho que o jovem tem uma participação fundamental. Outro dia, a namorada do meu filho, o irmão dela, 20 e poucos anos, está despontando no mercado financeiro. E eu conversava com o pai dele. Eu falei, cara, eu tenho que me associar a menino. Você acha que eu grudo no Emanuel por quê? Porque esses meninos têm uma capacidade de se reinventar e de conhecer. Tem situações. Eu ainda uso no curral a agenda. Do ano passado para agora eu comecei a levar computador, laptop para o curral, mas até o ano passado eu não levava. Os meus filhos já nasceram com o laptop, com o iPad, programando tudo na máquina. Eu era agenda suja de bosta de vaca. Então isso é uma coisa que mudou muito da nossa época para hoje. Hoje você tem sistema operacional, você tem planilha operacional que te ajuda. E a outra coisa que mudou, a gente falava aqui em off da revista, voltando lá na empresa leiloeira, a gente tinha a empresa leiloeira e tinha uma revista. E na época que a gente criou essa revista, lá 98, 99, essa revista circulava nos leilões, nesses 180 leilões que a gente fazia, mensalmente, bimestralmente, com o intuito de formar opinião, de começar a divulgar animais que seriam vendidos no futuro. Hoje isso é muito dinâmico. Hoje você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem uma série de... Felipe, cara, acabou aqueles catálogos. Eu tenho coleção de catálogos, inclusive tenho muitos da Monte Verde, aqueles catálogos, as coisas mais lindas do mundo. Chegava recebia, no correio, né? Chegava no seu endereço, aquele catálogo com a foto imensa da vaca, com todo o detalhe e tal. Acabou, cara. Hoje é todo mundo no virtual, né? A gente foi pioneiro nisso, porque a gente fez o leilão Copacabana Palace de 2015, 2014, já virtual. Quase 10 anos atrás eu cortei catálogo físico e optei por fazer o catálogo virtual, por entender que é isso, as coisas vão mudando. Então, acho que a grande mudança é a mudança da tecnologia. Respondendo a tua pergunta. Felipe, o que mudou quando você começou, ainda estudante, tocando a fazenda, que era tudo na papelada lá, o que mudou é a tecnologia. E veio para ajudar. Eu, como zootecnista, eu tenho sempre uma visão administrativa do projeto. Só que hoje você tem auxílio de ferramentas tecnológicas que te ajudam muito na tomada de decisão. Então, acho esse é o grande paradigma que a gente quebrou, entendeu? E precisa se aproximar sempre do jovem, porque o jovem vem com coisa que está enraizada na cultura,
que a gente está tomando conhecimento. É isso, eu te contei que eu fui descobrir o que era a zootecnia com 16 anos. Eu não sabia, eu só conhecia veterinário. Ali, criancinha, era veterinário. Com 16 anos você começa a amadurecer e que eu fui entender. Hoje a criança já nasce sabendo o que é engenharia mecatrônica. Então, mudou, né? Mudou. Verdade. Você, nas suas respostas, você falou várias vezes, você deu o exemplo que vendeu a vaca lá, as vacas de Girolanda da sua avó, não foi isso? E comprou 3 vacas Nelore. 3 vacas Nelore. Você falou, esse era o ciclo daquela época, esse era o momento de mercado daquela época. Você que é um cara que está dentro do mercado, como é que você enxerga o ciclo que a gente está passando hoje? Porque muita gente fala, é um ciclo pecuário, a gente está num ciclo de baixa, foi matado muita vaca, em final de 24, em 25 vai reagir. O que é a sua opinião desse momento que a gente está passando? Você enxerga como um ciclo? Tenho convicção que é um ciclo, realmente. Cada situação está dentro de uma situação. Então, a gente tem um mercado global, que eu enxergo que fez uma pressão de compra maior, e aí você tem câmbio flutuando, tem tudo isso. Com aquela disparada do preço do gado de 19 para 20 ali... Pandemia ali, né? Pandemia, naturalmente, houve uma retenção de fêmeas. O pessoal parou de matar fêmea. O rebanho do Brasil é um rebanho gigantesco, e a gente vinha falando da progressão geométrica. Então, quando você retém, você multiplica a capacidade de se reproduzir. E aí você tem uma máxima do mercado, que o mercado é soberano, que é a lei de oferta e procura. Se você está produzindo em larga escala, você tem um excesso de oferta. Com excesso de oferta, o preço vai cair. Então, eu, por vício de formação em zootecnia, eu não me choco e não me aflijo com ciclos. Eu brinco com os meus amigos que ganharam muito dinheiro, e a gente ganhou também, na alta do gado. Eu falei, vocês andavam de carro nacional, estão tudo com carro importado. A analogia eu faço essa. Então, verdade. Vocês saíram do nível de gasto. Todo mundo trouxe para dentro de casa custos que não tinham antes. E, obviamente, como é um ciclo, uma hora ia ter um excesso de oferta pela retenção de fêmeas, e se você fizer a conta, dá certinho o tempo de reter a vaca, emprenhar a vaca gestar, parir, desmamar, vender, recriar, engordar e acabar. Então, é o ciclo. Então, eu acho que o Brasil está no ciclo de baixa. Acho que a gente está passou, inclusive, a minha expectativa. Eu faço essa análise interna, eu nem consigo expor para fora ela, porque é muita responsabilidade. Mas eu acho que a gente passou o ciclo de baixa já, e aos poucos vai começar a normalizar e equilibrar. Por que eu acho isso? Porque a gente vem tendo notícia que nos últimos 6 meses o abate de fêmea vem batido recorde. Então, se está batendo fêmea, vai faltar bezerro. Se vai faltar bezerro, a gente vai pegar a espiral subindo novamente. Então, eu imagino isso. Porém, o recado principal que eu gostaria de dar é o seguinte: o mercado é soberano. Se preocupem sempre da porteira para dentro. Se você tiver o teu custo adequado, na época que o mercado estiver positivo, estiver com margem, você vai acumular riqueza. Inclusive, isso é bíblico. O Emanuel também é cristão e sabe disso. 7 anos de bonança e 7 anos de crise. Então, isso é só para exemplificar os ciclos que existem. Se você estiver preparado nos anos bons para guardar para os anos ruins, porque sempre virão os anos ruins, mas virão também os anos bons. Então, nos anos bons, você tem que estar preparado para guardar para os anos ruins. Você vai conseguir passar. E a vida toda é assim. Todo mundo que está na pecuária há 30, 40, 50, 100 anos já passou por esses ciclos. Eu tive o prazer em uma das conversas com o Luiz Humberto, lá na Baronesa, ele me falou mais ou menos isso que você está falando, isso há alguns anos atrás, não estava no momento que a gente está hoje, não. Alguns anos atrás, e nesse assunto, comentando de mercado, ele falou: Emanuel, eu com esses meus cabelos brancos aqui, com essa minha experiência, eu nunca vi e tenho certeza que não vou ver o cara que entra, ele estava dando um exemplo, o cara que entra na raça Nelore, o cara que entra na pecuária, que ele entra comprando com o objetivo de criar, se ele vai ser criador, se ele está querendo criar, não especulador, não. Se ele está entrando para ser criador, ele não perde dinheiro.
É impossível o cara que entra para criar, que é realmente um criador, ele não perde dinheiro. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, mas o que ele quis dizer com criador? Aí a gente, com o tempo, com a experiência, com a maturidade, a gente... Pô, o Luiz Humberto estava certo. Quando o cara entra... É o que você falou. Cuida da porteira para dentro. Seja realmente um criador eficiente. Seja um selecionador da porteira para dentro. Equaliza seus custos, que se você entrou para criar, você não perde dinheiro. O investidor, a gente trouxe muitos investidores que tinham potencial de virarem criadores para a raça, e muitos viraram criadores. Os investidores, você tem que ter um cuidado maior de trazer o investidor, o cara que está pensando financeiramente. Porque assim como a Bolsa de Valores tem os seus ciclos, a pecuária também tem. E às vezes o cara entra no momento de mercado aquecido e ele não é criador, como o Emanuel falou, ele é só um investidor, as ações caem, o preço da arroba cai, o cara entra em desespero. Porque ele não vai esperar o tempo. Se você é criador, o ciclo vai se completar. E aí vai equilibrar o negócio. E é um negócio bom. E eu ainda completo com outra coisa que o criador tem que fazer e que aí financeiramente é imbatível no Brasil, na realidade de Brasil que a gente tem. O Nelore, a criação de zebu, o criador, ele é automaticamente obrigado a comprar terra. E a terra bem comprada no Brasil, ela se corrige acima da inflação com sobra, nos ciclos de 10, 20 anos. Então, se você estiver no lugar certo, na hora certa, aí esquece, aí é 1000%. Mas ela se corrige acima da inflação. Então, ainda tem isso. A questão imobiliária patriarcal que a gente herda desde os primórdios lá do Brasil colônia, coisa e tal. Então, quem tem terra... Quem compra terra nunca erra. Nunca erra. E é certo. Emanuel, você sabe que você falou um negócio, eu fui muito ativo desde jovem. E uma das coisas que eu guiava a minha vida, primeiro, meus amigos eram todos mais velhos, e a experiência ajuda muito. Mas eu brincava que eu dizia o seguinte, eu procuro ter bom senso e me guiar por ditado popular. Porque o ditado popular, para ele ter virado um ditado popular, é porque ele foi muitas vezes feito pela população. Então, esse daí é um dos que eu mais gosto. Quem compra a terra não erra. Tá? E o gado Nelore, o gado zebu em geral, faz você comprar terra. Então, tenho aqui na economia também, falando sobre o ditado popular, que a gente está falando dessa alta e baixa do mercado, que entre picos e vales sempre existe o voo de cruzeiro. Então, dali, você vai ter o vale, vai ter o pico, sempre vai existir. Só que se você fizer a média deles, sempre você vai estar ali, na média, indo um pouquinho para cima, você vai subindo de pouquinho. É o Warren Buffett que fala que o investimento é a longo prazo, né? Não é você ficar vendo, eu vou comprar aqui um gado há 6 meses. Você tem que fazer um planejamento futuro. Pode ser que daqui 6 meses o preço vai lá para baixo. Ou pode ser que você explode. Mas isso. Tudo passa. Vai passar o vale e vai passar o pico. Então, você tem que fazer sua média. Você tem que ir vendo sua renda, seus negócios ao longo prazo. Ô Pedro, é perfeito o que você falou. Eu estou lembrando de outro ditado, já que a gente está falando de ditado. Tem um outro ditado que diz que a distância mais curta entre 2 pontos é uma reta. O que isso quer dizer? Você tem que saber onde você quer chegar. O que a gente vê é muita gente perdida. E para começar, é um negócio tão gostoso que o pessoal vai na paixão e às vezes começa sem saber onde quer chegar. Comecei, estou criando. Mas se ele rapidamente arrumar o ponto e não fizer um zigue-zague nessa... Porque se você for fazendo um zigue-zague, a hora que você esticar, a reta fica longe, entre os 2 pontos. A distância aumenta. A distância aumenta. Se você traçar uma reta, essa distância é mais curta. Então, objetivo. É ter objetivo. E aí, completando o que o Emanuel falou, da porteira para dentro, você tem que conhecer os custos. Porque o cara fala, mas ele não foi lá ver o custo dele. Ele tem vaca que não pare no rebanho. Ele tem desperdício de suprimentos e não tem uma equipe treinada. Então, é uma série de coisas que, empresarialmente, você tem que ir tratando. Veio aqui a palavra empresarialmente. Veio sozinha na cabeça. Porque eu acho que para tocar fazenda hoje tem que tocar como empresária. Isso. Como empresário. Tem que tocar empresarialmente. Você tem que ter foco, porque a gente não está distante de nenhuma outra empresa. Não. Hoje você tem operação, a gente falava também aqui em off, a gente tem operação de venda de produto. Até o boi você pode fazer hedge. Na agricultura, então, todo mundo trabalha com mercado futuro, com rede ano em dólar, com tudo. Então, é uma mesa de operações, é uma bolsa de valores o tempo todo.
Então, se você não tocar como empresa, for aquela coisa mais amadora, mais de paixão, realmente a chance de dar errado, no mercado bom vai bem, mas na hora que vem para o mercado mais restrito... Profissional, né? Um mercado quando... Tem que enxergar como um negócio, né? Não só como um hobby. Exato. É legal, é um hobby, é uma paixão, é tudo de bom. Mas também enxerga como um negócio também. Para completar essa fase aqui do podcast, outro ditado é o seguinte: você trabalha com o que você gosta, que você está de férias o ano todo. Exatamente, é isso aí. E a gente vai conversando e vai lembrando de tudo que a gente falou no início. Você formou em 2002, já lá em 98, 99, que você estava falando, que já estava na fazenda, já estava na empresa leiloeira. O seu irmão tocava o Nelore mais elite, você o gado de corte. Então, se a gente for pensar, a Monte Verde hoje, o Felipe e tal, não começou hoje. Hoje você está colhendo o fruto de quantos anos? Quantos anos de Monte Verde? Quantos anos de serviço? Então, é isso que o Pedro falou. A galera quer um retorno rápido, mas não entende que na pecuária seletiva, principalmente, o retorno é de médio a longo prazo, né? Tem que pensar nisso. Emanuel, estou estreando aqui a camisa Monte Verde 40 anos. Primeira vez que eu uso aqui para vir no Zebucast, a camisa Monte Verde 40 anos. Então, é isso. Tem estrada, né? E eu acho que é isso. A gente acaba tendo... Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo engraçado. Eu tenho um amigo que começou a criar gado há 20 anos atrás com a gente, foi do mercado mais elitizado, depois ele saiu, a família foi morar nos Estados Unidos, todos os filhos, a mulher foi atrás dos filhos, porque coisa, e ele mora 6 meses lá, 6 meses cá, fica indo e voltando, e ele me ligou: Felipe, vou precisar de 10 touros. A referência do cara ainda sou eu. Então, o cara está morando lá nos Estados Unidos, falou: comprei mais um pedacinho de terra vizinho meu lá, vou aumentar, preciso de 10 tourinhos. Então, assim, é porque tem estrada. Esse cara já comprava gado meu há 25 anos atrás. Então, então a gente tem esse DNA. E a Monte Verde sempre teve, eu digo DNA, que é isso mesmo, estava incutido. E a gente passava isso para a equipe, para todo mundo. A Monte Verde tem que distribuir genética. E a gente vendia de norte a sul do Brasil. Carteira de clientes ativa em 22 estados da federação, entendeu? Mandando para tudo que é estado do país, cara, distribuindo. Fazer 26 eventos no ano é coisa de maluco, cara. É coisa de maluco. Sangue de gelo também, né? Só quem faz leilão, shopping, sabe o que é 26. Não tem como. O ano morre do coração, né? Mas... O ano que a gente fez mais, assim, que eu falei que foi, nossa, eu fiquei louco, eu tô doido, não dava para fazer. Eu fiz essa autocrítica, errei a mão e tal, acho que exagerei. Eu fiz 8 num ano. É bastante. 8 eventos no ano. É demais. Agora, 26... Mas era um momento... 3 anos, seu Emanuel, mais 2. No bolso. Mas era um momento também de pecuária, aquecido. Então, estava embalado. A gente tinha uma demanda de gado, porque o projeto do Mato Grosso produzia muito gado. E a gente estava começando a se organizar para migrar para a agricultura no Mato Grosso. Então, eu tinha um estoque grande precisando ser reduzido. Então, coincidiu o momento. Eram os 25 anos da Monte Verde, lá em 2009. Então, coincidiu esse momento e a gente acabou acelerando. Outra coisa, assim, a percepção de mercado é muito importante. Outro dia, estava falando com um sócio nosso, com o André, que é meu sócio na Agrocopa, e a mulher dele é sócia da Renata na corretora de seguros. E eu estava falando, o André falou: não, o preço está muito ruim, eu não vou matar, estou com as receptoras aqui no emprego, mas gorda, com 23 arrobas, mas esse preço de vaca está muito ruim. Eu falei: André, cara, você não vai botar receptora no lugar? O preço está ruim se você comparar com lá atrás. Mas se for o preço da reposição, está ótimo. Porque antes você não vendia uma vaca e comprava tanta novilha para botar no lugar. Aí ele falou: eu estava até pensando nisso. Eu falei: está demorando a tomar a decisão. Você tem que ser profissional da porteira para dentro. Se não reclamar do mercado é mais fácil. Botar a culpa nos outros é mais fácil. Mas se você não tiver o teu negócio na mão e tomar a decisão na hora certa, então uma das coisas que a gente sempre teve muita coragem de tomar a decisão. É para vender, vende tudo. É para comprar, compra tudo. Não fica em cima do muro. Verdade. Errei, vamos corrigir no meio do caminho, porque nós somos criador e não vamos parar agora em 20, 30, 40 anos. Vai continuar. Então,
É isso aí. Acho que... E o que você falou é muito interessante, né, Felipe? Porque a gente às vezes não para pensar. Peraí, tá baixo, tá muito ruim, eu tô com elas prontas aqui, com 23 arrobas, não vou matar. Mas você vai trocar arroba por arroba. Exatamente. Você vai vender... E ele precisava de receptora. Você vai vender a 220, 230, você vai comprar 220, 230. Você trocou arroba por arroba. Agora não, eu vou vender esse lote de vaca que eu tenho aqui para eu comprar um carro. Aí você tá morto. Isso acontece quando o mercado está muito aquecido. E aí o cara quer reclamar. Mas para botar no negócio, eu falei, você vai trocar um X de receptora por 2X. Basicamente, ou 1.8. Então, a chance que você tinha de emprenhar 100 vacas, você vai ter a mesma chance em mesmo peso de unidade animal, em UA, porque se elas estão com 600, 700 quilos, você vai botar novilha de 300 quilos para voltar a emprenhar, você dobra a sua chance de fazer prenhez. E depois mata de novo a que não der prenha, que já engordou, que no ciclo engordou e mata de novo. Esse é o ciclo. Então, o pecuarista tem que tomar essa decisão, entendeu? Não pode ficar em cima do muro, tem que ter coragem de decidir. Pro certo ou pro errado. O errado pode acontecer. Uma análise que esteja descalibrada ali para o momento, mas que o tempo vai corrigir ela também. Porque o pior é ficar em cima do muro e não decidir, né? O pior é a pessoa pegar e... Perder o time. Porque você precisava emprenhar a receptora, e ela já não emprenha, já tomou 3, 4 transferências de embrião e não emprenhou, por que vai ficar engordando isso que já está no topo do peso? Então ser pragmático nisso, vai para o gancho e troca por novilha mais jovem que está em reprodução ativa, né? Ô, Filipão, a gente fala tanta coisa aqui, tá falando tanta coisa ao mesmo tempo e tão rápido assim na sua vida. Comenta com a gente também, com 28 anos, você foi presidente da Nelore do Brasil. Como é que foi chegar? Cara, com 28, você é um menino. Eu queria também... 27. Aí, ó, 27. um ano mais velho que o Emanuel, talvez. Eu não dou tempo mais, eu já passei. Não dou conta não, tá doido. Mas como é que é, assim, como é que foi essa ascensão, assim, e chegou lá? 28 anos. O mais novo, né, Felipe? O mais novo... naquela época, mas eu espero que surja algum... Acho que dá tempo do Emanuel ainda. Estamos na marca do pênalti. O Emanuel recebeu o mérito ABCZ? Eu vou receber agora. Vai receber. Tá indo. Esse ano. E esse ano. E olha que legal, eu fui o mais novo a receber o mérito ABCZ. Eu já vou falar de ACNB. Quantos anos? E eu devia ter 32, 33. Essa eu ganhei. E aí, é importante fazer aqui como é que a grandeza de espírito do nosso doutor Arnaldo Manuel. Verdade. Nosso vice-presidente da ABCZ. Porque quem indicou o meu nome para o mérito ABCZ foi o doutor Arnaldo. E ali eu seria o mais jovem da história a receber o mérito ABCZ. E aí eu falei, mas estou batendo recorde? De quem? Do Arnaldo. Ele era o mais novo a ter recebido. Falei, esse cara tem uma grandeza de espírito, né? Que todos nós já conhecemos de perto, mas tem uma grandeza de espírito imensa, né? Então, deixar aqui um abraço para o nosso eterno presidente, atual vice-presidente do Gabriel. Abraço para ele, E o Gabriel também, se eu não me engano, é dos mais jovens da BCZ. Da BCZ, provavelmente. Deve ser. Acho que o Manuel Carlos foi jovem também, não foi presente. Acho que até as mesmo. filhas do Gabriel, falando em recordes assim também, foram as sócias mais jovens da BCZ também, um tempo atrás, e não sei se é mais. Nasceu e já ganhou o título. E aí, foi uma construção, foi muito legal ter participado da CNB. A CNB esse ano faz 70 anos, nós estamos fazendo 30 anos de ranking. Depois podemos falar um pouco, novidade do ranking do Nelore Pelagens, eu vi essa conhecido semana como Pintado, que nós vamos começar agora a desenvolver. Mas foi uma construção, voltando lá atrás. Eu tinha 23 anos quando o doutor Aprígio e a dona Alice me convidaram para fazer parte da diretoria da CNB. E aí eu ingresso na diretoria, eu brinco que fiquei 4 reuniões calado, sem falar nada. Porque você chega numa sala daquela, o tio Aprígio presidente do conselho dos supermercados Sendas Pão de Açúcar, dona Alice da Bombril, e aí os diretores lá, você ia pegando o doutor Pedro Novis, presidente do conselho do Odebrecht. Era tanta gente importante que eu fiquei 4 meses calado, só ouvindo a reunião. Falei, não vou falar nada, né? Tem que aprender aqui. E aí, aos poucos, igual começar podcast, a gente começa mais travado e vai se soltando. E aí eu fui me soltando
E, na verdade, eles já estavam preparando isso. Eu não sabia. Mas quando eles me levaram, eles já estavam me preparando para isso. E aí começaram... Foi para sentir ali, para te dar rodagem naquilo. Para dar rodagem, participar dos programas. A CNB tinha a Universidade do Boi da Carne, o Circuito Nelore Natural, o ranking do Nelore Natural. Eram várias universidades do Boi da Carne, acho que eu já falei, né? Tinha uma série de ações ali sendo desenvolvidas que a gente foi ganhando experiência, participando. E aí eu digo, a gente falou de universidade, falou de tudo, só recapitulando. Quando eu chego na CNB, aí eu começo a entender, porque você vem de uma empresa familiar que as grandes decisões são tomadas no café da manhã. Teu pai manda fazer isso, a mãe manda fazer aquilo, não sei o quê, e decide as coisas. Quando você vai para uma associação com conselho de administração, conselho fiscal, uma associação bem montada, com grandes nomes, coisa e tal, você começa a entender como é que é uma organização, né? E isso eu trago até hoje para a empresa, para Monte Verde, para a Agrobilara. E ali começa a mudar isso na minha vida. Ganha experiência, vai se preparando, até que chega num ano que numa exposição de Avaré precisávamos decidir quem seria o indicado da diretoria. E aí, por uma série de questões, o doutor Pedro Novis, inclusive, era o nosso indicado principal, mas ele tinha compromissos pessoais, profissionais, que o impediam de ser. E naquela mesa, acabou se optando o Zé Luiz Niemeyer também, que foi nosso presidente, Terra Boa, a dona Alice, indicaram o meu nome e acabou que todos os diretores foram de acordo porque já estavam na diretoria comigo ali há 2 ou 3 gestões e aí acabou acontecendo. Mas muito trabalho, na hora que você senta na cadeira, te dá uma insegurança, e eu tive essa insegurança, é normal, eu tive essa insegurança, mas tive o apoio do Zé Luiz Niemeyer, que permaneceu comigo. A diretoria, na época, falou, nós vamos te indicar, o Zé Luiz vai ficar para tomar conta e ser teu mentor, mas você tem que renovar isso, é a chance da gente renovar, é a chance da gente criar um novo ciclo dentro da Associação de Nelore. E ali foi feito, foram convidadas pessoas experientes, para estarem junto com a gente lá, e foi feito toda a mudança ali de nomes, coisa e tal. Trazer ideias novas. Naquele momento estava precisando, né? Precisava arrumar algumas questões. A gente tinha uma questão do Nelore Mocho, insatisfeito com a CNB, e precisavam arrumar. A gente conseguiu unir os criadores, mostrar que a importância, teve a participação, eles tinham um presidente que se tornou um grande amigo meu até hoje, que é o Giosa, e eles tinham um presidente do Mocho, e todos tinham saído da CNB. Nós conseguimos costurar, mudar questões de ranking que atendiam aos criadores de Nelore e Mocho. Foi quando teve a primeira vez o julgamento conjunto, foi quando começou a ter uma série de regras que atendiam e incentivavam o Nelore e Mocho. E hoje, o presidente Vitor tem dado uma atenção especial ao Nelore Mocho, que vem crescendo novamente a passos largos, e principalmente ao Nelore Pelagens, que está se desenvolvendo a passos largos. E a CNB, como a fomentadora da raça Nelore em todas as suas variedades, tem a obrigação de estar atento a isso. Cara, o Nelore Pelagens, que é o pintado, aqui na Expo Zebu a gente abriu, a BCZ abriu as vagas e determinou tantas argolas para cada raça, eles foi a que acabou mais rápido. A inscrição, assim, foi muito rápido de maneira geral, todas as raças. O Nelore Mocho? O Pelagens, o pintado. Acabou assim, Felipe, não lembro o número agora, mas eu sei que é mais 360. de 300 e poucas argolas, e foi assim, muito rápido, eles estão numa ascensão, assim como você falou, extraordinária e muito importante da parte da CNB perceber esse momento e fomentar esse ranking, trazer para perto, incluir esse pessoal, porque querendo ou não, são criadores, é um mercado forte, enfim. Mas eu queria falar com você, assim, você falou como foi lá atrás, ser o mais jovem, o início e tal, e o que te motivou, o que foi agora essa nova gestão que você está como vice-presidente, foi o convite do Vitor, como é que está agora esse momento atual, como é que você enxerga a CNB hoje? Olha, eu, sem vaidade nenhuma, digo que o Vitor vai ser o melhor presidente que passou pela CNB.
O Vitor é um trator para trabalhar, difícil de acompanhar. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo enxergar plenamente e sem reserva dizer que ele vai ser o melhor presidente que a associação já teve. Ele está trabalhando muito, tem passado por situações de precisar tomar decisão e ele não fica em cima do muro, ele toma as decisões que precisam ser tomadas. A gente tem, debaixo do guarda-chuva da associação, a questão do ranking, e debaixo do ranking a questão das exposições, e debaixo da questão das exposições a questão dos campeonatos, e ligado aos campeonatos os grandes preços, e quando envolve dinheiro mistura muita coisa. Verdade. E são valores realmente muito altos envolvidos, seja para tocar um time de pista, para tocar um animal de exposição, mas também que se remunera quando você tem um animal expoente que o mercado inteiro deseja ele. Então eu vejo um grande desafio, mas vejo a postura do nosso presidente Vitor, com toda a diretoria, muito imbuída em arrumar a casa, nesse sentido, de colocar as coisas para andar. Então eu tenho certeza que a CNB vai conseguir organizar ranking em todas as suas variedades. Muito legal esse movimento do Nelore Pelagens, que é popularmente conhecido como Nelore Pintado. Muito legal a retomada de força do Nelore Mocho. E o Nelore, que a gente fala Nelore padrão, continua indo muito bem, seja nas pistas, nos leilões. Então, a gente percebe já uma crescente. A Expoinel do ano passado já foi maior que a outra. A gente já teve uma mineira muito forte. Então, a gente percebe um clima melhor, apesar do ciclo pecuário estar passando pelo seu pior momento. Então, a gente percebe. E, realmente, é na crise que você tem que investir. Mais um ditado. O Rockefeller dizia, compre aos sons dos canhões e venda ao som das trombetas. Então, a gente está num barulho de guerra, canhão, tudo acontecendo. Então, é hora de investir. Claro. Então, investir na baixa, né? Investir na baixa. Esse é o momento. E que você falou, as exposições, as duas maiores agora, superaram os números anteriores, muito gado Nelore padrão em pista e tem vindo esse crescimento. A Exposebu vai bater recorde também, comparado a do ano passado. E entrando nesse assunto, e concordo com o que você falou, acredito realmente, e a gente tem visto o posicionamento do Vitor, que a gente sabe que, querendo ou não, é um ponto um pouco ainda polêmico, um pouco delicado, que é a questão do ranking, que é a questão da pista de julgamento, porque o que você falou, envolve emoções, envolve opiniões ali, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer que o seu animal seja o campeão, seja o premiado, é o que você falou, e envolve a parte comercial, porque querendo ou não, o campeão ele vai ser um animal mais valorizado. Enfim, mas eu também concordo nesse ponto do Vitor, que a postura dele é uma postura firme, isso já melhora muita coisa, de você sentir um presidente firme, de aquilo que a gente falou lá atrás. Se ele errou, se ele acertou, se você concordou, se você discordou, isso é outra coisa. Mas ele tem uma postura firme e uma postura clara. Não, vamos fazer um negócio bem feito, vamos ter transparência, vamos seguir firme aqui na coisa. Então, acho que isso é muito importante para quem cria, né, Lore? Para quem está preparando o animal lá para fazer um ranking. Pô, eu vou levar porque eu estou vendo que lá de cima está vindo uma firmeza. Uma firmeza da coisa, né? Uma orientação firme da coisa. Dentro desse assunto de pista, Felipe, na entrevista do Tavinho, que você conhece muito bem, repercutiu muito a fala dele sobre essa comparação que o pessoal faz, principalmente na raça Nelore, onde eu sinto mais comparação e separação entre o gado de pista, o gado de elite e o gado de avaliação, o gado do PMGZ e dos outros programas de avaliação. Como é que você, Felipe, enxerga isso? São dois grupos diferentes? É a mesma coisa? Você não separa assim? Como é que você enxerga isso como criador, como vice-presidente da CNB? O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, aquele corte do Tavinho falando foi muito interessante. Até você me relatou que foi super visualizado, aí foi dos cortes mais visualizados, porque eu acho que é um anseio um pouco do que os criadores precisavam ter desnudado de informação, entendeu? De ficar claro. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que na verdade, o Nelore é um só, e tem que ser um só, mas a gente tem métodos de criação. Você tem objetivos traçados diferentes. Então, são as linhas. E o Brasil é um
país continental. A gente tem no Nelore, foi desmistificado para mim em 2000 e... Eu sou ruim de data, mas vamos chutar que foi 2010, 2011. No centenário lá da Praia do Forte, foi lançado o livro do seu Joãozito Andrade, do Nelore Trindade. História linda. O seu Joãozito era lá do sertão baiano, se eu não me engano, Jeremboaba, Sim. do rio Vaza Barris. Eu sou ruim de nome, de memória, mas que nada. Bom. Mas é porque eu tenho mais memória fotográfica, então estou contando o que eu estou lembrando que eu vi ali no livro. E aí, ele foi um homem que durante 50 anos viu 100% dos partos das vacas dele. Ele foi um homem que estava numa região, numa micro-região de clima inóspito. E que chegava ao cúmulo de não suplementar as vacas porque ele entendia que ela tinha que sobreviver naquele clima. Então, durante 50 anos, eu estou falando 50, mas pode ser 60, 40, mas durante 50 anos, ele vendo todas as crias, todas as vacas parirem, tudo isso acontecer, e ele desenvolveu um gado altamente adaptado àquele microclima, àquele projeto pecuário dele. E com isso, ganhou fama nacional, talvez internacional. E eu lembro de alguns criadores aqui de Minas, São Paulo, comprarem animais dele e trazerem para cá, esperando um grande desempenho, por exemplo, no objetivo de pista. Mas o gado dele não foi selecionado para aquele objetivo de pista, porque ele tinha muito desafio de região. E aí não deu o resultado. E ele contava que na Índia, na formação da raça Nelore, você tinha 11 aldeias, desde a Angólia até as outras, que fizeram uma variabilidade genética imensa até a gente ter o Nelore. O que eu vejo, então, em suma, via de regra? Os projetos, a pessoa está buscando uma avaliação, e eu falei aqui de tecnologia, de informação. A pessoa está buscando aqui uma avaliação através de um programa de avaliação, PMGZ, da ABCZ, que é o que nós, criadores de zebu associados à ABCZ, normalmente fazemos. Existem outros. O que eu vejo é que você tem índices e métricas diferentes para objetivos iguais, quer dizer, métricas diferentes para objetivos. Espera aí que eu confundi aqui o raciocínio. Você tem métrica iguais para objetivos diferentes. Entendi. Numa realidade de Brasil diferente. A fazenda do Emanuel no Piauí é diferente da fazenda dele de Uberaba. Totalmente. Sim. Totalmente. A minha fazenda do Rio de Janeiro é diferente da minha fazenda do Mato Grosso. Então eu não posso ter a mesma régua para medir. A mesma régua para medir o que eu vou fazer em cada uma delas. Então, o que eu vejo hoje do programa é isso. Você cria uma regra igual para objetivos diferentes. Então, e realidades diferentes. Realidades diferentes. Eu começo a perceber, por exemplo, que o Brasil vai acabar com a recria. A maior ineficiência do produtor brasileiro está na recria, porque ele está preocupado com a vaca parida e ele está preocupado com a vaca que está em reprodução, que precisa ciclar, que precisa emprenhar. Então, essa vaca está no melhor pasto da fazenda. E onde que vai a recria? Não, joga lá no fundo. Os bezerros têm que arrumar para engordar o bezerro. Beleza, o macho. E cadê as fêmeas de recria? Joga para lá. Então, eu estou vendo que, assim como em outros países, e também a pujança que o Brasil tem na agricultura, a capacidade de produzir, de bater recorde, e por isso o preço cai também. Não é privilégio nosso, pecuarista, o preço ruim. O agricultor está sofrendo com o preço da soja, acho que mais que a gente com a arroba. Então, até porque ele tem que vender. A gente, se quiser segurar o gado, arrumar, ainda, historicamente, ainda segura. Então, o que eu vejo é isso. São réguas iguais para objetivos diferentes. Como vai acabar, falar de Brasil acabar alguma coisa, demora muito tempo, até pelo tamanho da nossa pecuária. É o maior rebanho comercial do mundo. Mas eu entendo que vai diminuir muito a questão da recria. O pessoal vai tirar da desmame, engordar e matar, como é feito em outros países, porque a gente tem agricultura para sustentar isso. Então, nesse quesito, animais, por exemplo, oriundos da pista, que são
testados no limite com suplementação, vão ganhar muita força. Entendi. Então é isso, são objetivos diferentes, medidos pela mesma régua. Então acho que isso aqui existe um trabalho já de ACNB conversando com os pesquisadores da ABCZ e pesquisadores externos para que a gente consiga corrigir isso. Que a pessoa que vai comprar o produto para fazer aquele tipo de pecuária, ele saiba onde ele tem que buscar. Que o animal é avaliado para aquilo. E hoje é meio que genérico. Então acho que a gente precisa desmistificar isso. São objetivos diferentes, medidos pela mesma régua. E explicar de maneira clara, né, Felipe? Passar a informação de maneira clara. Aqui uma opinião pessoal minha é que um ponto que a gente acaba deixando a desejar, eu acredito que não é nem os programas de avaliação, mas é a forma que eles são vendidos. Claro. A forma que eles são passados para os criadores. Como ele é apresentado ao criador. Muitas vezes, os criadores eles não têm acesso à informação direta da fonte aqui da BCZ, de um técnico de campo da BCZ que abre o PMGZ para o cara, ó, aqui é assim, isso aqui é a acurácia, isso aqui é o peso da desmama, vai influenciar assim, isso aqui é o total materno. O total materno é da sua vaca, do quanto que ela desmamou seu bezerro pesado. A gente pode melhorar isso fazendo assim, assim. A gente não tem, eu sinto que não chega para o criador dessa maneira, entende? Até pelo tamanho do Brasil, pelas dificuldades, enfim. Como é que chega para o criador? Chega no ouvido, num leilão. Claro. O cara está assistindo um leilão, está no canal rural lá, 0,1, não sei o quê, 3 quilos para maternal, 12 quilos para não sei o quê, marmoreio, área de ouro de lombo. E o cara vai escutando aquelas palavras bonitas que ele não sabe o que é. Porra, esse bicho é bom, hein? Rapaz, esse é o cara, não sei o que e tal, e compra. Então, assim, eu acho que, eu enxergo dessa forma, que falta que o programa chegue da maneira correta. Sabe? Claro. Explicando ele da forma correta, mostrando a informação da forma correta, como usar, por que usar, quando usar, o que é a acurácia, o que isso vai impactar ou não vai impactar. Mas eu acho que, entendeu, né, Pedro? Chega para o cara de uma forma muito, muito aberta, de uma maneira puramente comercial. Exato. É 01, é 01, é 01, vamos vender o 01, blá, 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 e o cara compra e aquele 01, é o que você falou. É 01, tem características excelentes, ótimo, mas para aquele cara não vai adiantar. Exatamente. Não vai funcionar. E aí, esse foi perfeita a tua colocação e a tua opinião, Emanuel, porque esse é o grande ponto de inflexão. O cara lê no papel uma coisa e olha no campo outra. Não pode. Não pode. Ou está errada a orientação ou está errado o uso. Ou uma ou outra. Isso. Então, tem que orientar da maneira certa. Você quer para quê? Mas, porque via de regra, nós que somos criadores e selecionadores de gado puro de origem, a gente ainda mede bastante coisa, mas o criador extensivo, ele não tem capacidade de medir e levar isso na anotação, até porque a gente tem rebanho aí de 50 mil vacas, não sei o que, como é que o cara cuida disso? Né? Ele vai na orientação. E ficou mais fácil, a verdade para as centrais de sêmen, dizer, ó, você melhora o leite da tua vaca, vai desmamar bezerro mais pesado. Mostra um papel, autorizado por algum programa que é autorizado pelo Ministério e gera confiança naquilo. Mas será que aquele método de criação do cara o ambiente... Sem dúvida nenhuma. O ambiente vai influenciar o que ele tem, que é o fenótipo e o genótipo. Exatamente. A influência do ambiente naquele gene que o animal carrega, será que vai? Porque às vezes é isso, a vaca do seu Joãozito Andrade, ela conseguia, porque ele deixou morrer a que não aguentou a seca. Então ele estava altamente. Mas quando eu trouxe para cá, ela não chegou a 1.500 quilos, ela continua a mesma vaca resistente para aquilo. Ela não ganhou mais peso mais rápido, ela não encurtou o ciclo, não. Ela estava altamente selecionada para aquele ambiente. Então é importante, mais uma vez, da porteira para dentro, o criador saber qual é a condição dele. O tipo de pecuária que eu faço no Rio de Janeiro, nas montanhas, é diferente do tipo de pecuária que eu faço aqui em Uberaba e diferente do tipo de pecuária que eu sempre fiz lá no Mato Grosso. Então, a pessoa precisa entender da porteira para dentro o que ele tem. É como se fosse assim, eu tenho um automóvel e eu quero voar porque o meu sonho é voar. Não, mas para voar você precisa de avião. Não é de automóvel, é de avião. Então é mais ou menos isso. A gente precisa entender o que a gente vai estar
tendo de chance. Porque às vezes é isso, eu tenho a montanha, a minha fazenda do Rio de Janeiro é bem montanhosa. Uhum. Então a gente não consegue tecnificar e automatizar a produção. Ah, mas eu vou plantar soja lá? Não tem jeito. Eu não tenho como. A gente teve trator aqui no passado para plantar capim, capotou, e rolou o morro. Então é isso. Ah, não, mas eu quero plantar soja. Não, mas você não vai plantar, porque a tua fazenda não permite. Então, acho que isso é o que tem que desmistificar. Ah, mas eu quero ter isso no meu gado, porque eu li aqui que o índice é isso. Tá bom, mas a tua fazenda não tem como influenciar ele a colocar o gene em ação. Tudo isso que você falou do ambiente e também a parte importantíssima que é nutrição e manejo. Porque, de novo, você falou, você deu o exemplo do cara lá, ele selecionou a vacada para ser rústica, para ser adaptada a baixa necessidade de nutrição. A restrição nutricional. Isso aí, a restrição nutricional. Agora, maioria das vezes, o cara não pergunta, tá, mas esse touro aqui, que é top 01, que é um touro bom, que é bom para leite, que é não sei o que e tal, como é que ele foi criado? Qual que é o modelo de criação? Os filhos dele, para mostrar esse potencial genético, como é que eu vou ter que criar? Eu posso soltar lá na braquiária, lá no Piauí, no Maranhão, na seca, 1.000 milímetros por ano, ou ele vai ter que ficar fechado numa baia, num confinamentozinho para ele poder expressar? Então é isso que falta equalizar. Emanuel, e tem uma história antiga do seu Dico, quando chegou o gado do seu Torres no Brasil, que vacas de 400, está na família, vaca de 450 quilos foram a 600 quilos. Uhum. Elas tinham a pré-adaptação ao clima do Brasil. Mas você chega num lugar menos restritivo, com mais chuva, com mais pasto, e ela potencializa isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, se você pegar, o pessoal bate no gado de pista. Mas é claro, ele foi todo preparado e desenvolvido, a parte ruminal, tudo, para aquilo. Se você compra esse animal e solta no desafio do campo, fêmea vai abortar, ou vai parir, não vai conseguir criar. Mas se você pega essa genética e coloca desde novo, criada a campo, a gente tem trabalho feito dentro da Monte Verde que entregou um resultado extraordinário. Porque, como ela é pré-adaptada, ela foi, quando você bota o desafio, ela foi criada já naquele ambiente. E aí ela se desenvolve naquele ambiente. Aí você tem questões de morfologia, coisa e tal, que você tem que equilibrar, mas entrega o mesmo resultado. Desde que uma coisa é tirar diretamente da pista e jogar lá. Outra coisa é o animal desse animal de pista. Vamos dizer que produzir foi feito e que foi criado no ambiente já de pasto, ele vai entregar o resultado. Então, eu enxergo dessa maneira. Eu acho que estamos perto de conseguir, com os pesquisadores da ABCZ, junto com a CNB, criar índices específicos. Foi dito pela ABCZ para a gente que é possível. Índices específicos para projetos diferentes. Para a gente não ficar medindo todo mundo pela mesma régua, entendeu? Com objetivos diferentes, medindo pela mesma régua. Então, acho que isso vai acabar sendo desmistificado e arrumado nos próximos meses ou anos. Estamos atentos a isso. E é um papo legal da gente debater, da gente conversar, trocar ideia, trocar experiência. Ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém ou não. É realmente tentar chegar num ponto comum, num ponto de equilíbrio, né? Filipão, a gente tem o Gustavo Machado, que é o nosso diretor internacional da BCZ Jovem. Está lá nos Estados Unidos estudando lá. Na verdade, ele foi jogar bola, mas ele fala que foi estudar. Eu já vi no Instagram que ele é bom de bola. Então... Mas ele está lá estudando, ele faz parte da nossa diretoria, o nosso diretor internacional, ajuda muito aqui no nosso podcast, é um cara dedicado, agarrado, mandar um abraço para ele aí. E ele falou, o Filipão vai estar lá com a gente. Ele falou, não, eu quero fazer uma pergunta para ele, eu vou gravar uma perguntinha aqui e vou mandar. Então eu vou pedir para o nosso pessoal aí soltar essa pergunta do Gustavo para o Felipe, para a gente assistir aqui, o Filipão responder. Nós vai sair na tela lá, Pedrão, Emanuel, Felipe, agradeço desde já a sua participação aqui no ZebuCast. Ô Felipe, aqui na BCZ Jovem a gente fala muito sobre histórias de sucessão familiar. E você, desde pequeno, quando ainda era menor de idade, assumiu a frente do negócio da família. E está aí até hoje. E a gente gostaria de saber como foi essa situação para você, desde pequeno até hoje, se encontrou muita dificuldade, se foi algo mais natural para você. Conta pra gente, por favor.
Sucessão familiar, Filipão. Gustavo, que alegria te ver aí, sucesso nos Estados Unidos. Que aconteceu? Eu ia até comentar isso. Foi super interessante. No primeiro momento, e eu falei de um pai que me empurrava para frente, me soltava e me jogava. Eu lembro, e eram poucos os leilões. Então a gente tinha o leilão da Sabiá, tinha o leilão do Jaiminho Miranda, tinha o leilão da VR. E quando eu chegava sozinho no leilão, o pessoal perguntava, cadê seu pai? Aí eu falava, não, o papai mandou um abraço, não pôde vir. O pessoal ficava assim, ferrou. Isso aí não vai ajudar no leilão, não vai comprar, não vai vender, vai fazer... Ainda vai comer meu almoço. Não vai... E aos poucos, eu acho que foi uma forma natural, e aí um carinho imenso do Duda Biagi, eles acabavam que tinham a própria Dona Alice, que me levou tão jovem lá para a associação, o tio Aprígio Lopes Xavier, essa turma da antiga, eles acabaram me abraçando. Então eu não tive uma dificuldade maior. No início eu percebia essa pergunta, cadê seu pai? Eu falei, não, o papai não veio. Ah, mas que bom que você veio, porque todo mundo é educado, que bom que você veio. E aos poucos eles foram percebendo que quem tocava o projeto da Monte Verde era eu, então que eles não iam, a questão do gado, com meu pai eles iam falar outro assunto, mas a questão do gado seria comigo mesmo. E a coisa andou. E eu vejo que com o Emanuel é assim, o Leônidas... É a mesma coisa, eu também senti isso. É normal, na verdade, ver um rosto muito jovem, ver uma coisa, né, como a Monte Verde, um projeto muito grande, um rosto jovem, o cara, no início ali, ele sente aquele, mas peraí, várias vezes com você deve ter acontecido, o cara chega na fazenda e passa reto por mim. não imagina. Quem que é esse menino? Tá tocando, que a gente tá ali, junto com a turma, mexendo, tá no manejo ali, e o cara passa reto, isso é normal, bom dia. Tá, aí chega lá, e aí, cadê o... Aí ele tá lá, ó. Ué. Aquele lá que decide? E você deve ter passado por isso. Né? Mas isso... Mas a família nelorista é muito acolhedora. E eu falei alguns nomes aqui que tomaram conta. O Zé Luiz Niemeyer, eu contei aqui, que ficou na associação como vice-presidente quando eu assumi, para eu ter um braço direito ali. Não era um braço direito, não. Era um protetor mesmo, né? Um protetor. Porque ia vir bronca... Tinha que ter aquele lastro, né, Filipão? E o que acontece? Eu chego ali já muito até conhecido no nosso meio e muito protegido, porque, querendo ou não, o Zé Olavo aqui na ABCZ também me protegendo, entendeu? Era um carinho imenso, o Duda ia assumir uma pessoa com um carinho enorme, eles me protegiam desde novo ali, tinha um carinho comigo, eu sentia acolhido, eu me sentia acolhido pelo pessoal antigo. Só que você, quando assume uma posição dessa, teve um trabalho que a gente fez com uma assessoria de imprensa, e o pessoal falou assim, Felipe, imprensa não é fácil. Hoje, esse modelo podcast, a gente pode falar qualquer besteira aqui. Se falar palavrão, vai pro ar. Não tem, acabou, não tem filtro. Mas naquela época, a assessoria falou assim, Felipe, quando você estiver na presença, porque agora como presidente de uma associação de peso nacional, muda o nível de jornalismo que você vai ter que se pronunciar. E uma coisa é você falar para as revistas do setor, as revistas de associação, que os repórteres te conhecem, que todo mundo gosta de você. Você vai falar para a gente que não te conhece, que está querendo uma fala do presidente da associação. E às vezes ele vai te dizer que o presidente da República falou isso e ele queria saber a tua opinião. Só que aí você está totalmente preparado, porque você estudou o assunto, vai vir um jornalista de valor econômico, não é mais o nosso meio. E aí você vai ter que falar. E aí, quando você for levar a pessoa no elevador, ele vai te jogar a pegadinha. E vai te perguntar uma coisa que você já vai estar desarmado, descontraído, e aí ele vai te jogar a pegadinha. O que você acha do presidente da República? Da política agrária do presidente da República? E aí você vai dizer, acho uma porcaria. No dia seguinte, a matéria presidente da Associação de Nelore diz que o presidente da República fez um plano safra porcaria. Esquece. Você falou tudo direitinho lá dentro da sala, na entrevista. Quando estava no elevador indo embora desarmado, ele te pega no pulo. Então você tem que estar atento a isso, coisa e tal. Então houve um preparo. Eles me prepararam, a verdade. Blindou, deu uma blindada. Deram uma blindada e uma instruída para que conseguisse desenvolver
o período da gestão com tranquilidade. Bom demais. Pedro, eu queria agora falar, já estamos falando, passamos por bastante áreas aí e épocas da vida do Felipe. Vamos falar de futuro, de projeções futuras, vamos falar de Expo Zebu, a gente está próximo da Expo Zebu 2024. Quais são suas expectativas, suas projeções para a Expo Zebu e projeções suas e Monte Verde para 2024? Como é que você está enxergando? Olha, eu sou um entusiasta por natureza, então estou muito animado para a Expo Zebu. Ainda mais vendo a crescente da retomada das exposições, do número de animais, de tudo. Você deu aqui o exemplo que o Nelore Pintado esgotou as argolas dentro de uma semana ali, quando aberta as inscrições. Foi menos de uma semana. Dia. Um dia. Foi um dia. Então você vê que a pujança... E, na verdade, as argolas completas do parque, eu falava com o Gabriel, com o Rodrigo, está uma loucura, né? Sim. A procura das outras raças também. Então, eu vejo com muito otimismo. A gente faz link com a Expoinel lá no final do ano, que acontece aqui no Parque Fernando Costa também. A gente tem, no ano passado, a gente já teve o calendário completo de leilões e esse ano a gente vai ter um calendário dobrado, porque o Nelore Pintado já reservou 3, 4 datas dentro da Expoinel também. Então, eu vejo com bons olhos o nosso mercado, os nossos leilões, a pista de julgamento. Eu acho que a gente vai seguir para essa pista linda que vocês podem ver aqui ao fundo. O privilégio ter essa vista, né? Esse é o solo sagrado, né, do Zebu. Então, eu estou animado, Manuel. 2024 forte. Eu estou sempre animado. A gente tem um calendário dentro da Monte Verde de bastante leilões. A Monte Verde faz parte esse ano do Noite do Nelore Nacional, um leilão com mais de 30 anos de existência. A gente tem o leilão de comemoração dos 40 anos da Monte Verde, um virtual, que é lá no mês de junho. A gente tem, daqui a pouco, o leilão Partners, junto com o Nelore Erinja. A gente pretende fazer o Copacabana Palace novamente. Estamos em negociação com o hotel. Não é uma negociação simples, mas estamos em negociação com muita chance de dar certo. A gente está empenhado para que dê certo e acredito que vai dar certo. Então, assim, um ano muito animado e terminando Expoinel com bastante leilão também. E acho que a gente termina a Expoinel com os leilões de elite, com fé em Deus, já com a notícia boa da retomada e da crescente dos preços base. Então, acho que a gente chega nas próximas águas bem animado com a questão de preço de arroba, tudo isso, por uma questão de mercado. É uma opinião pessoal, mas por uma questão de mercado eu enxergo que vai caminhar para isso. A gente já falou aqui, os últimos meses o abate de fêmea vem crescendo e isso vai proporcionar uma nova subida no preço de arroba, né? Legal. Pedrão. Bom demais, hein? O que falar, hein, dessa aula, desse papo aqui, cara? Pegar esse vídeo depois, assistir ele 3 vezes e ir anotando. É isso aí. Filipão, cara. Obrigado. Só te agradecer por essa conversa. Não foi uma entrevista, foi uma conversa, foi um papo mesmo, assim, bem, bem legal e muito, muito enriquecedor. Obrigado. Se eu não tiver enganado você, a história dele é quebrar recordes. Eu acho que você quebrou o nosso recorde aqui do Zebucast. Mas senti passar. É isso que eu vou falar. Passou muito rápido. Passou rápido. A gente não percebeu, mas a Érica fica falando aqui no nosso ponto. Acho que você quebrou um recorde, porque a gente não sente passar. É uma conversa leve, uma conversa boa. Um assunto vai levando ao outro, um vai assunto puxa o encaixando, outro. E quando a pessoa fala com paixão e com né, firmeza e sabe do que está falando. Isso é muito diferente. Felipe, obrigado, um abraço na família e prazer ter você aqui com a gente. Presente para ele. E vamos marcar a parte 2. Entrega aí, faz as honras da casa. Faço, tranquilo. Filipão, e vamos marcar a parte 2. Você lembrar da gente. Que beleza. Tiver no Qual curral, que é a câmera usar ali, nosso ó? chapéu. Aquela lá. Rapaz, eu não vou usar para não sujar. Esse aqui vai para a parede. Eu estou montando uma parede de bonés dos meus amigos, de criatórios. Que legal. Vai para a parede esse aqui, com certeza. Fico feliz. Realmente não senti o tempo passar. Estou muito feliz de estar aqui, Pedro, com você, com o Emanuel. O Emanuel é um irmão caçula aí, que eu gosto muito. Ele me renova, ele me inspira com essa pujança dele nos leilões, principalmente. Então, uma alegria enorme estar com vocês dois aqui. Parabenizar pelo Zebucast, que eu sei que está fazendo um sucesso danado. A gente já tem acompanhado os outros episódios. Dizer que, para mim, em especial,
é o primeiro podcast que eu faço e adorei. Pode marcar a próxima vez, que está na presença de vocês e de toda a equipe que está aqui por trás das câmeras fazendo isso acontecer. É sempre muito bom. Parabéns pela BCZ Jovem. Essa que é uma iniciativa fantástica. A gente tem mais papo para falar de sucessão, de envolver os jovens na pecuária, na agricultura, no campo principalmente. E com certeza a gente vai ter muito o que falar. Obrigado mais uma vez, foi muito legal estar com vocês aqui. Filipão, obrigado. O episódio 2 já está marcado. A gente que agradece, tem que ter a parte 2. É isso aí, pessoal. Mais um episódio especial do ZebuCast. Obrigado, Pedrão. Manuel, obrigado. Excelente. Lembrando sempre, estamos em todas as redes sociais. Eu gosto sempre de lembrar, no Spotify, tá viajando, tá no carro, tá no pegando voo, baixa o episódio no Spotify, põe no fone de ouvido, vai escutando a gente, tem no YouTube, tá no Instagram. Toda quinta-feira, 8 da noite, a gente solta um episódio novo na íntegra, no YouTube e nas redes sociais a gente solta os cortes. E é isso aí, obrigado mais uma vez pela paciência e pela audiência, né, Pedrão? Não, bom demais, Emanuel. Cara, toda semana trazendo... Só vai subindo, né? Parece que só vai subindo, a gente já tá subindo a régua, tá subindo. Excelente. E, gente, agradecer todo mundo, a audiência. Emanuel, agradecer você. De novo, agradecer o Filipão, a equipe que tá aqui com a gente. A ABCZ. Só a estrutura que proporcionou aqui pra gente, não tem nem o que falar. Emanuel, mais uma vez... Um abraço, Valeu. Pedro, obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.